Vem cá comigo. Essas mudanças climáticas afetam tudo. Você está percebendo, né? O clima muda, as plantas nascem na hora errada, os ipês que eram para nascer na sequência estão tudo se misturando. E os casos de dengue no inverno? Esse ano já superaram os registrados no mesmo período do ano passado. Até a última semana epidemiológica foram confirmados mais de 206 mil casos. Esse número é quase o dobro do mesmo período do ano passado, quando atingiu mais de 123 mil. E, geralmente, no inverno, há uma redução dos números por causa das baixas temperaturas. Elas dificultam a eclosão dos ovos do mosquito, né? Só que nesse ano foi diferente. O Distrito Federal aparece em primeiro lugar nos casos de incidência da doença. Para a gente entender melhor essa situação, eu converso agora, ao vivo, com o médico infectologista. É o Manuel Palácios. Eu agradeço a presença dele aqui. Bom dia, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Quero saber se o senhor notou essa mudança de comportamento aí no consultório. Bom dia, tem mais atendimentos? Bom dia. Em verdade, o número de atendimentos foi extremamente alto nos primeiros 2 meses do ano, geralmente até fevereiro. Teve uma discreta queda, porém ainda com muito atendimento até o mês de abril. A partir de abril começou a cair um pouco, porém a gente percebe que o número de casos é bem maior comparado ao do 2023. Existe um grupo predominante, uma faixa etária que mais está suscetível à doença? O que você percebe? O que a gente tem percebido é um aumento dos casos graves, com internação, muitas vezes em UTI, da faixa etária acima dos 60 anos, principalmente acima dos 70, 80 anos, que são os que têm as piores, né, estatísticas de óbitos, né? A gente passou por um momento delicado esse ano, né? Esse ano foi um ano atípico. A gente teve, inclusive, que espalhar tendas por vários locais para poder atender a demanda. Isso tem se refletido agora? A gente continua, então, como o senhor está falando, com casos graves, eles ainda estão presentes nesse momento que a gente está vivendo? Ainda persiste um número considerável de casos, né, interessantes casos de dengue com sintomas de alarme, que são os que precisam mesmo de atendimento médico imediato, não na proporção que estava até 1 mês ou 2 meses atrás. Bem menos, tanto que as tendas em alguns hospitais já estão em fase já praticamente de serem desmontadas. Porém, o que chama a atenção agora é a questão dos casos graves, né? Sempre, volta e meia, aparecem casos graves que há necessidade de internação hospitalar, que são os casos mais, que são pontuais mesmo e que a gente precisa evitar para não sermos mais uma estatística alta, né? Como você mesmo falou, a questão da densidade de incidência, por exemplo, de dengue aqui no DF, que é a mais alta do Brasil, por conta também de sermos uma localidade territorialmente pequena, mas com muita população. Tá certo. Isso significa que a gente não pode descuidar e a gente já sabe de cor e salteado o que a gente tem que fazer, como é que a gente protege a nossa casa, os nossos filhos. Eu queria saber qual é o alerta que o senhor deixa para as pessoas. Por exemplo, que tipo de sintoma é importante a gente perceber antes de buscar um médico? Então, os sintomas da dengue, praticamente todo mundo, né, lembra aqui, né, a febre, que é uma febre alta, normalmente súbita, né, eu estou bem hoje, amanhã eu acordo com muita dor no corpo, febre alta, que não é uma febre pequena, febre alta mesmo, dor no corpo, manchas no corpo, vômitos, que são sintomas de alarme, né, que deve levar a pessoa a procurar atendimento médico imediato. Também é importante lembrar que a dengue ela pode causar também outros sintomas, né, que são de extrema importância, como, por exemplo, hipotensão, queda brusca da pressão arterial, né, convulsões, que são casos, que são sinais de alarme extremo, né, que isso realmente não tem como esperar, não tem como tratar em casa, precisa procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Muito obrigada, doutor Manuel Palácios, infectologista, esteve com a gente aqui ao vivo para falar que a gente atipicamente está enfrentando ainda casos de dengue, casos graves, num período que normalmente teria diminuído, e o Distrito Federal está ali no topo da lista. Então, continue se cuidando, tá bom? E se precisar, busque o médico. Obrigada, viu, doutor? Ó, hidratação, a coisa mais importante. E a gente ainda fala